Saudações, estudante! Está começando o terceiro ano do ensino médio de Química. Seja bem-vindo! A química orgânica é um dos principais assuntos que você vai ver durante este percurso. E esta é a parte da química que mais se relaciona com o nosso dia a dia. Ela estuda os compostos que são formados por carbono. Em todas as aulas, você vai encontrar exemplos disso. Quer ver só? Os hidrocarbonetos aromáticos estão na composição dos combustíveis fósseis, como o petróleo. Os álcoois são utilizados na fabricação de bebidas alcoólicas e perfumes. Muitos diabéticos fazem o teste da cetona para medir a quantidade de açúcar no sangue. E os ácidos carboxílicos são utilizados na fabricação de filtros solares. Fica muito mais fácil aprender o conteúdo quando conseguimos relacionar o assunto com coisas que fazem parte da nossa vida, não é mesmo? Agora é com você. Assista todas as aulas e preste atenção nos exemplos. Bom estudo! Olá, aluno! Você sabia que a maioria dos odores que sentimos está relacionada com a química? O cheiro do vinagre e da manteiga rançosa, por exemplo, são produzidos por ácidos carboxílicos. Até o cheiro que exala do nosso corpo é causado por um ácido carboxílico. Incrível, né? Podemos dizer que os três principais ácidos carboxílicos têm nomes bem parecidos: o etanóico, metanóico e benzoico, mas é importante não confundi-los. O ácido etanóico é um líquido incolor à temperatura ambiente. Possui sabor azedo e cheiro irritante. Um dos derivados deste ácido é o vinagre, presente na maioria das mesas dos brasileiros. Ótimo para temperar a salada. Já o ácido metanóico é comum na indústria têxtil, no tingimento de tecidos. O ácido benzoico. Os ácidos carboxílicos possuem numerosas aplicações na indústria, mas sem dúvida os mais representativos são os ácidos fórmico e acético. O ácido fórmico é usado no tingimento e acabamento de tecidos, na produção de ácido oxálico e outros produtos orgânicos, além de ser usado na produção de desinfetantes médicos, de bebidas e na fabricação de polímeros. Enquanto isso, o ácido acético é usado na produção de acetato de vinila, de anidrido acético e cloreto de vinila, substâncias importantes em sínteses orgânicas, e na fabricação de ésteres, solventes, perfumarias e especialmente na fabricação do vinagre. O ácido fórmico ainda aparece na natureza. Quando sentimos a ardência de uma picada de formiga vermelha, é o ácido fórmico agindo. Na natureza, os ácidos carboxílicos estão também presentes nos ésteres que constituem os óleos e as gorduras, tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Outro uso importante dos ácidos é a produção de filtros solares. Os mais eficazes são os produzidos com óxidos metálicos. Os ácidos carboxílicos estão presentes no nosso cotidiano nas mais variadas formas. O vinagre, por exemplo. A maioria de nós já usou este tempero para aguçar o paladar, pois ele é um composto orgânico conhecido como ácido acético ou ácido etanóico. Temos também os aromas e as essências de balas e doces. Elas são obtidas através da presença dos ésteres, um composto orgânico derivado do ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos podem ser ainda encontrados nos ácidos graxos, como os óleos, os ácidos linoleicos e as estearinas. Assim, percebemos que este tema é uma sequência de assuntos divididos dentro da química orgânica. Por isso, é importante sempre se manter atento ao estudo diário, lembrando que a leitura e a informação são fundamentais para a construção do seu conhecimento. Nos vemos na próxima!
Saudações, estudantes de Química! As funções orgânicas oxigenadas fazem parte de uma família enorme e muito diversificada de compostos orgânicos. Isto acontece porque depois do carbono e do hidrogênio, o oxigênio é o terceiro elemento mais encontrado nos compostos orgânicos. Os grupos funcionais oxigenados fazem parte de várias substâncias importantes para a biologia. Eles são encontrados no amido dos cereais, nos óleos vegetais, na gordura dos animais e nas bebidas alcoólicas. Também estão presentes nas essências, nos perfumes, nas fibras têxteis e no álcool, que é utilizado como combustível. Viu só como a química faz parte do nosso dia a dia? É muito fácil relacionar a parte teórica da química com a vida da gente. Os alcoóis estão presentes em muitos produtos que usamos diariamente. Eles são encontrados nos solventes de tintas e vernizes e na perfumaria, por exemplo. O álcool etílico é um dos principais componentes das bebidas alcoólicas. Algumas delas são produzidas através da fermentação, como é o caso da cerveja e do vinho. Outras são destiladas e têm um teor alcoólico maior, como a cachaça, o uísque e a vodka. A hidroxila é o grupo funcional dos alcoóis, responsável pelas propriedades químicas e físicas desses compostos, e está ligada a um carbono saturado. Devemos ter cuidado para não confundir a função álcool com a função fenol. Os fenóis também têm hidroxila, mas ela está ligada ao carbono do anel benzênico, que é insaturado. Os compostos da função éter têm um átomo de oxigênio entre os dois radicais orgânicos. A função álcool tem a hidroxila ligada a um carbono saturado. A função fenol é muito parecida com a função álcool. A diferença entre elas é que nos fenóis a hidroxila está ligada ao carbono do anel benzênico. As três funções fazem parte do nosso dia a dia. Veja só alguns exemplos. Os alcoóis são encontrados nas bebidas alcoólicas e no etanol, que é um combustível feito a partir da fermentação dos açúcares de plantas como cana-de-açúcar, milho e cevada. A função éter é utilizada na composição de anestésicos e solventes, e os fenóis são encontrados nos fungicidas. Gostou do assunto? Então, continue estudando química orgânica. Nos vemos na próxima! Olá, amigos ambientalistas! Quem gosta de bolo de baunilha? A baunilha é uma planta orquidácea de flores verde-amareladas, da qual se extrai a essência usada em confeitaria e em perfumaria. A substância responsável pelo odor de baunilha tem semelhanças com a acetona. E o mais curioso, o formol, que conserva tecidos e órgãos, tem características em comum com o aroma da canela. Interessante, não é mesmo? Isto porque, nestas substâncias de aromas e essências, estão presentes os grupos funcionais oxigenados. Estas funções orgânicas oxigenadas são aldeídos e cetonas, e a partir delas é possível estudar a nomenclatura, as propriedades e as aplicações dos compostos orgânicos na nossa vida. Os aldeídos e as cetonas são muito utilizados em nossas atividades diárias, como em produtos de beleza. Os aldeídos são compostos orgânicos ligados ao carbono primário da cadeia carbônica. Já as cetonas são substâncias orgânicas em que o grupo funcional carbonila se encontra ligado a 2 átomos de carbono. O formol é um exemplo de aldeído. Ele é usado em alguns salões de beleza para alisar os cabelos, mas o formol é tóxico e causa sérios problemas se ingerido, inalado ou se colocado em contato com a pele.
O uso é proibido e ainda assim existem salões que aplicam clandestinamente e colocam em risco a vida dos clientes. Quanto à acetona, ela é o composto mais simples e importante do grupo orgânico das cetonas. Além de remover o esmalte, é utilizada na fabricação de seda, corantes, plásticos e vernizes. É ainda usada na medicina como medicamento hipnótico e está presente na testosterona, o hormônio sexual masculino. Viu como, através de exemplos simples, podemos perceber a química em diversas situações da nossa vida? Apesar de existirem milhões de compostos orgânicos diferentes, podemos agrupá-los quanto à semelhança das propriedades químicas. A este conjunto damos o nome de função química. Essas substâncias podem ser reconhecidas pela presença de um átomo ou grupo de átomos específicos, denominados grupos funcionais. Uma dessas funções é a função orgânica oxigenada. Nela, encontram-se os alcoóis, os fenóis, os éteres, os ácidos carboxílicos e, principalmente, as cetonas e os aldeídos. Mas tome cuidado para não confundir aldeído com cetona. Por definição, nas cetonas, a carbonila deve estar entre dois carbonos. Já nos aldeídos, ela deve estar ligada a um hidrogênio, portanto, precisa ficar na ponta da cadeia. Lembre-se de que a química está dentro da sua casa. Você pode encontrar acetonas em chás de canela, em cosméticos, em perfumes e até nos testes de glicemia para medir a quantidade de açúcar no sangue. Não esqueça que a leitura é fundamental na construção do seu conhecimento como cidadão crítico. Nos vemos na próxima! Olá, cientista do meu Brasil! Sabia que até pouco tempo os químicos se limitavam a usar somente algumas substâncias naturais extraídas de plantas e de fontes conhecidas? Mas atualmente eles descobriram a química de síntese orgânica, que consiste na construção de moléculas orgânicas através de processos químicos. Desenvolveram fórmulas, sintéticos e derivados. E também criaram substâncias inéditas que agora fazem parte do nosso dia a dia. Tintas, tecidos, computadores e gramados de futebol são alguns exemplos que você conhece bem, mas a preparação de compostos orgânicos leva anos de pesquisa. E para entendê-los, precisamos aprender mais sobre as fórmulas moleculares e estruturais, a síntese orgânica e também a classificação de moléculas e forças intermoleculares. Precisamos ainda aprender como escrever as estruturas químicas dos carbonos. Então, vamos em frente! E aí, já conhece tudo de química? Você sabia que o desenvolvimento da química orgânica trouxe uma diversidade de novas substâncias para a nossa vida diária? Isso mesmo, com a química orgânica surgiram vários tipos de medicamentos, combustíveis, alimentos e outros materiais essenciais ao ser humano. Um deles é o plástico. Nós estamos na era dos produtos descartáveis. Copos, pratos, garrafas, todos feitos de material polimérico. Vale lembrar que o descarte indevido destes objetos prejudica o meio ambiente, pois eles levam anos para se decompor. As substâncias orgânicas que surgiram e tantas outras que ainda vão surgir exigiram muita leitura e estudo. Por isso, é legal você buscar conhecimentos dos mais variados assuntos quando estudar química. É preciso ser crítico e estar em constante formação para poder interagir de maneira positiva no mundo. Os compostos orgânicos são substâncias químicas que contêm na estrutura principalmente carbono e hidrogênio. O carbono é o principal componente dos compostos orgânicos.
A química orgânica é de extrema importância porque está presente em quase tudo. Ela está, por exemplo, no DNA, que é responsável por transmitir nossos caracteres hereditários. A química orgânica constitui 60% da massa do nosso corpo, na forma de carboidratos, proteínas e lipídios. Você já sabe que é importante conhecer a formação das estruturas de cadeias carbônicas e as suas classificações. Siga atento ao estudo diário, à leitura e à informação. Só assim se alcança um espírito crítico capaz de preservar e agir com propriedade, certo? Nos vemos na próxima! Olá! Pilhas e baterias. Este é o assunto de hoje. Afinal, elas são produtos importantes no dia a dia de todo mundo. E o metal, que pode ser usado nas pilhas e baterias, também tem outras utilidades. Para uma peça de metal ficar brilhante e bonita, ela pode ser cromada. É o caso dos aros de motos e bicicletas. A corrosão de alguns metais pode trazer prejuízos ao ser humano. Peças de aço podem receber uma película de zinco que protege da corrosão. É a técnica da galvanização, que acontece através da aplicação da eletrólise. Você não vai acreditar, mas a eletrólise, apesar do nome complicado, é um fenômeno bastante comum. Através dela, as indústrias químicas produzem substâncias como a soda cáustica, que é altamente corrosiva. Por isso, é usada para desentupir encanamentos. Mas para manejar a soda cáustica, é preciso muito cuidado. Ela pode causar queimaduras e até cegueira. Preste atenção! Você já deve ter percebido que a eletroquímica e o cotidiano estão intimamente ligados. Pilhas e baterias são usadas na casa, no trabalho. O celular, quando fica sem bateria, é um Deus nos acuda. E o carro, então? Quando a bateria morre, deixa alguém literalmente a pé. Cobre, zinco, papel mata-borrão e água do mar. Foi com esta junção que o físico italiano Alessandro Volta criou a pilha. A pilha é um gerador químico, ou seja, ela transforma energia química em energia elétrica. Essa reação acontece através de um circuito elétrico. Imagine agora a importância das pilhas e baterias para a sua vida. Por exemplo, um aparelho de surdez. A bateria é vital para quem faz uso deste recurso. Pesquise outras relações do cotidiano com o seu aprendizado. As pilhas e baterias são úteis para o nosso dia a dia. Estão nos relógios, rádios, no celular. Lembra do processo da eletrólise? Ele é o inverso da pilha. A pilha transforma energia química em energia elétrica. Já a eletrólise transforma a energia elétrica em energia química. A eletrólise é um processo muito utilizado nas indústrias, principalmente na obtenção de elementos químicos, como o hidrogênio e o cloro, o mesmo cloro que é usado para limpar as piscinas. Então, lembre-se, pilhas e baterias usadas devem ser descartadas sempre num posto de coleta especial, afinal, elas possuem substâncias que podem prejudicar o ambiente. Faça a sua parte. Nos vemos na próxima! Olá! Hoje vamos falar sobre os hidrocarbonetos aromáticos. Apesar do nome, o aroma nem sempre é agradável. Os primeiros aromáticos foram encontrados em cascas de árvores, no óleo de baleia e nos destilados da hulha e do carvão. O tolueno, por exemplo, é encontrado no bálsamo de tolu, extraído de uma árvore originária da Colômbia. Os hidrocarbonetos aromáticos têm um diferencial. A estrutura destes compostos é formada pelo anel benzênico. Essa constituição passou a ser considerada a estrutura fundamental dos aromáticos.
A classificação, a nomenclatura, as aplicações e os principais componentes dos aromáticos fazem parte deste estudo. Procure saber o que isso tem a ver com a naftalina, a creolina e os inseticidas. Tudo muito aromático, não acha? Os hidrocarbonetos aromáticos são substâncias químicas constituídas por anéis aromáticos. Esses anéis são derivados do benzeno e constituem uma importante matéria-prima para a produção de muitos materiais. No dia a dia, é possível encontrar solventes, inseticidas, desinfetantes, detergentes e plásticos, todos feitos à base de hidrocarbonetos aromáticos. Por exemplo, o DDT, o primeiro inseticida moderno, hoje proibido, é constituído por aromáticos. A creolina, poderoso desinfetante, é constituída por cresóis, outro tipo de aromáticos. Você também conhece a naftalina, usada como repelente contra insetos. Ela é feita a partir do naftaleno. A anilina, outro aromático, é o ponto de partida para a fabricação de qualquer corante. Tem ainda os chilenos, usados como combustível de avião. Nossa, são muitos exemplos. Bom estudo! Os hidrocarbonetos aromáticos são a base de muitos produtos industriais, como solventes e plásticos. São fundamentais na química orgânica, pois pertencem aos hidrocarbonetos. A nomenclatura é simples e o uso facilmente aplicado ao cotidiano. Lembre-se que os hidrocarbonetos aromáticos são líquidos incolores e insolúveis em água, mas se misturam bem com os solventes orgânicos. Além disso, quando são queimados, eles produzem uma fumaça preta, bem fácil de ser identificada. É preciso cuidado ao entrar em contato com os hidrocarbonetos aromáticos e substâncias derivadas, porque oferecem perigo à saúde. Muitos deles são considerados agentes cancerígenos. Se você trabalha na siderurgia, na indústria química ou petroquímica, já sabe, o equipamento de proteção individual é fundamental. Nos vemos na próxima! Saudações, estudantes! É muito bom estar aqui com vocês falando sobre química. Os hidrocarbonetos são compostos formados de carbono e hidrogênio e servem como base para todas as funções orgânicas da química. Essas substâncias se dividem em hidrocarbonetos aromáticos e não aromáticos. Os hidrocarbonetos estão em plásticos, corantes, inseticidas e até explosivos. Os compostos de carbono e hidrogênio também fazem parte do petróleo, do gás natural e do carvão mineral. Além desses, contém hidrocarbonetos os óleos destilados do xisto betuminoso. Agora, só falta conhecer os grupos de hidrocarbonetos. Siga o rastro desse composto químico tão importante. A química divide os hidrocarbonetos em grupos para facilitar o estudo das características e da nomenclatura dessas substâncias. Atenção para os nomes: alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, cicloalcenos e aromáticos. Os alcanos fazem parte da constituição do petróleo e do gás natural. Os alcenos estão na composição dos sacos plásticos e dos compostos que têm eteno. Já os alcinos são utilizados como matéria-prima na indústria têxtil, de plásticos e de borrachas sintéticas. Os alcadienos fazem parte da borracha natural. Os cicloalcanos são solventes e removedores de tintas e vernizes. Os cicloalcenos são utilizados na fabricação de remédios e os aromáticos estão na casca das árvores e no carvão mineral. Será que a indústria onde você trabalha produz algum destes produtos? Será que tem hidrocarbonetos na matéria-prima? Agora você já pode identificar.
Os hidrocarbonetos são uma parte fundamental da química orgânica. Através deles, é possível nomear e reconhecer as demais funções da química. Os hidrocarbonetos são divididos em cadeias abertas e cadeias fechadas. As cadeias abertas também são chamadas de alifáticas. Fazem parte deste grupo os alcanos, alcenos, alcinos e os alcadienos. Os compostos de cadeia fechada são os cicloalcanos, cicloalcenos e os aromáticos. Com esses nomes tão simpáticos, os hidrocarbonetos estão presentes no nosso dia a dia. Podem ser encontrados na forma de combustíveis, no petróleo, no gás de cozinha, no querosene e também no asfalto. Esses são apenas alguns exemplos. Você pode acrescentar outros. Nos vemos na próxima! Olá, aluno! Bem-vindo! Você sabia que fórmulas iguais podem originar moléculas diferentes? Na química orgânica, é muito comum que os átomos se agrupem de formas diferentes. É assim que eles produzem estruturas moleculares diferentes e, por consequência, substâncias distintas. Para se ter ideia, com a fórmula C20H42, existem 366.319 arrumações diferentes dos 20 átomos de carbono na combinação. Esse fenômeno é chamado de isomeria e é frequente na química orgânica. Ele também é muito importante para a bioquímica. Isso porque enzimas e hormônios vegetais e animais só têm atividade biológica quando os átomos estão organizados em uma estrutura bem definida. Uma consequência direta disso é que certos medicamentos só agem no organismo se as moléculas tiverem uma boa organização para os átomos. Bom estudo! O carbono é o pilar básico da química orgânica e hoje se conhecem cerca de 10 milhões de compostos carbônicos. O carbono apresenta uma propriedade que o destaca dos outros elementos químicos. Os átomos podem se unir em longas sequências estáveis, as cadeias carbônicas. É por causa desta propriedade que existem os compostos orgânicos em uma quantidade bem maior que a dos compostos inorgânicos. É comum na química orgânica que uma fórmula molecular possa representar 2 ou mais compostos diferentes. Esse fato é conhecido como isomeria. A isomeria plana é mais fácil de ser percebida, mas há casos em que a diferença entre as moléculas dos isômeros só pode ser percebida ao analisarmos a estrutura espacial das moléculas. Nesse caso, temos os estereoisômeros ou isômeros espaciais. Os isômeros possuem a mesma fórmula molecular, certo? Sim, mas afinal, em que são diferentes? A resposta depende diretamente da comparação entre as moléculas e as funções orgânicas de cada uma. São milhares de compostos que podem ter fórmulas iguais e propriedades químicas e físicas diferentes. A palavra isômero vem do grego. Isos significa igual. Mero significa parte. O fenômeno da isomeria quer dizer partes iguais. Pense na existência de palavras diferentes apenas pela simples troca do lugar das letras. Um bom caso são as palavras Roma e amor, pura permutação das letras. Assim ocorre a isomeria na química orgânica. A isomeria pode ser plana ou espacial. A isomeria plana se subdivide em 5 tipos: de posição, de cadeia, de função, dinâmica e de compensação. Já a isomeria espacial pode ser de 3 tipos: conformacional, geométrica ou óptica. Nos vemos na próxima! Olá! Hoje você vai conhecer dentro da química orgânica como surgiu a expressão composto orgânico e como se chegou ao significado atual.
A química orgânica possui um papel muito importante na compreensão dos processos que ocorrem nos seres vivos, mas essa não é a única importância. Plásticos, detergentes e muitos medicamentos são exemplos de substâncias orgânicas que não são encontradas em seres vivos, ao contrário, são fabricadas em indústrias. Química orgânica é a química dos compostos de carbono. Esses compostos podem estar nos seres vivos e nos produtos industrializados. Portanto, não se deixe confundir pela palavra orgânica. Fique atento! A maioria dos compostos químicos que hoje são estudados pela química orgânica já existia. A queima da madeira e a produção de bebidas alcoólicas são alguns exemplos. Já no século XVI, os alquimistas que procuravam o elixir da longa vida terminaram por obter muitos extratos vegetais. E hoje em dia, compostos descobertos na época ainda são importantes em nossas vidas. Olha só! O álcool comum, o vinagre ou o éter são compostos de carbono. Outros exemplos de compostos mais complexos são as proteínas e as vitaminas. Novos compostos têm sido criados quase que diariamente, presentes em plásticos, tecidos e medicamentos. Tudo para proporcionar a você e a todos mais conforto, saúde e outros benefícios. Mas será só isso? Pesquise, leia e reflita. A química orgânica não é só um conhecimento indispensável para biólogos, médicos e farmacêuticos. Hoje, a química orgânica faz parte do seu dia a dia. Ela é essencial para que você entenda desde artigos comuns de jornais até o funcionamento do seu corpo. Por isso, mesmo que você nunca tenha estudado química orgânica, já deve ter ouvido termos como detergentes biodegradáveis, plásticos, antibióticos, gorduras hidrogenadas, óleos poliinsaturados, índices de octanas, tergal, nylon, cocaína, DDT, CFC, isopor e polímeros. E a partir de hoje, você vai ser capaz de diferenciar alguns desses materiais. E com o decorrer dos estudos, você vai perceber que a química orgânica é um dos ramos da química que mais está relacionado com a sua vida. Procure, identifique, aprenda. Nos vemos na próxima! Olá! Você sabia que as fibras sintéticas, os alimentos, os cosméticos, os medicamentos e os combustíveis são substâncias em que o principal componente é o carbono? Isso mesmo! O átomo de carbono é o responsável pela diversidade tão grande de substâncias orgânicas e também o principal constituinte dessas substâncias. O átomo de carbono pode se ligar com outros átomos, formando longas cadeias variáveis e estáveis. Este ligamento recebe o nome de alotropia, o que significa que um mesmo elemento químico forma substâncias simples diferentes. Estes elementos podem ser o oxigênio, o enxofre, o fósforo ou o carbono. O carbono é o pilar básico da química orgânica e constitui uma parte de todos os seres vivos. Se conhecem cerca de 5 milhões de compostos de carbono. Por isso, dominar os diferentes tipos de representações dos compostos orgânicos é essencial na compreensão da química orgânica. Bom estudo e bom trabalho! A alotropia é a capacidade que os átomos de carbono têm de poder se unir de diferentes maneiras, formando diversas substâncias. O diamante, uma das substâncias mais resistentes e caras, e o grafite, uma das mais frágeis e baratas, são alótropos do carbono e se diferem apenas pelo arranjo geométrico.
Ou seja, a grande diferença entre o diamante e o grafite é a maneira como os átomos se organizam nas moléculas. O grafite é a forma mais estável do carbono. O diamante só é obtido através de pressões e temperaturas altíssimas. O carbono também pode ser combinado quimicamente com outros átomos pequenos, que podem formar largas cadeias. Já o pequeno raio atômico permite a formação de cadeias múltiplas. Combinado com o oxigênio e o hidrogênio, o carbono pode formar uma grande variedade de compostos, como os ácidos graxos, essenciais para a vida, e os ésteres, que dão sabor às frutas. O carbono faz parte do nosso cotidiano. Não é exagerado afirmar que vivemos na idade do carbono. Os jornais falam de colesterol e gorduras insaturadas, de hormônios do crescimento e esteroides, de inseticidas e feromônios, de substâncias cancerígenas e agentes quimioterápicos, de DNA e dos genes. Tudo isso está ligado ao carbono. O desaparecimento da camada de ozônio e o efeito estufa são consequências do acúmulo de compostos de carbono na atmosfera. São resultado da liberação de metano, de clorofluorcarboneto e do dióxido de carbono. Em nosso processo de respiração, o carbono é transformado em dióxido de carbono. As queimadas e a decomposição de material orgânico no solo também são responsáveis pela produção de dióxido de carbono. Por isso, as plantas são tão importantes, porque realizam a fotossíntese. Na presença da luz, elas retiram o dióxido de carbono da atmosfera, usando o carbono para crescer e retornando o oxigênio para a atmosfera. Nos vemos na próxima! Olá! Você sabia que já somos 6,5 bilhões de habitantes? Entre eles estamos eu e você. Nós precisamos comer, beber e estamos sempre em busca de padrões de conforto cada vez maiores. Mas você já pensou que os recursos da Terra são limitados? E se todos nós não mudarmos nossos hábitos, podemos ameaçar todo o planeta? Quem mais destrói os ecossistemas somos nós, os seres humanos. E isso gera os desequilíbrios ecológicos que vemos todos os dias na TV, tais como a poluição, a destruição das florestas, o efeito estufa, o buraco na camada de ozônio, as chuvas ácidas e o lixo. E a química é responsável por parte destes desequilíbrios. Tente pensar sobre as estreitas relações entre a química e o meio ambiente. E lembre-se de que a sobrevivência da nossa espécie depende desse equilíbrio, e você também faz parte dele. O aumento das necessidades de alimentação humana fez com que uma série de substâncias químicas fossem desenvolvidas. Elas possuem duas finalidades principais: aumentar a fertilidade da terra e combater as pragas agrícolas. Mas o uso constante dos fertilizantes faz com que o solo se torne dependente dos químicos. Isso sem falar nos riscos tóxicos que envolvem a aplicação. Na tentativa de alertar os agricultores, uma convenção foi criada para medir a periculosidade dos pesticidas. Ela é chamada de dose letal 50% e significa a quantidade de produto que é necessário ingerir de uma só vez para produzir a morte de 50% dos animais em laboratório. É de assustar. Lembre-se de que a contaminação por pesticidas pode ocorrer no ar e na água, mas é no solo que ela é mais importante. Já imaginou que você pode estar ingerindo, respirando e até tomando resíduos destes pesticidas? Não é nada bom, não é mesmo? No nosso planeta existem formas de poluição características de cada lugar. Isso ocorre porque em cada ecossistema o ser humano influencia de maneira diferente. Um exemplo é que em lugares sem tratamento de esgoto, a maioria dos problemas vem exatamente da falta de saneamento básico.
Mas a poluição não vem apenas da sujeira, ela também pode ser sonora. Agora, que tal olhar à sua volta? Você já percebeu em seu bairro se existe algum tipo de poluição recorrente? Você saberia dizer qual é o tipo de poluição química que é hoje o maior problema da humanidade? Você acha que já está havendo algum acontecimento natural que mostre que o homem prejudicou a natureza? Reflita e, a partir dessas perguntas, investigue e descubra o que você pode fazer. Nos vemos na próxima! Às vezes, a gente se pega pensando no contrassenso do desenvolvimento. Quanto mais se progride, mais se destrói. A atividade humana desencadeia processos químicos que prejudicam o meio ambiente, como o efeito estufa, a chuva ácida, a alteração na camada de ozônio e o lixo. Não se trata de voltar atrás, mas pensar em práticas de desenvolvimento sustentável que conciliem a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento tecnológico. E nisso, as indústrias têm um papel muito importante. O desafio é diminuir a emissão de poluentes e ter controle ambiental sobre os processos de produção. O trabalhador da indústria tem um papel importante na conscientização ambiental. O que pode ser melhorado na empresa em que você trabalha? Participe! A nossa relação com o meio ambiente mudou muito nas últimas décadas. O cenário urbano e as novas tecnologias diminuíram o contato das pessoas com a natureza. A questão ambiental se tornou um assunto frequente nas salas de aula. A educação ambiental não tem idade, envolve crianças, jovens e adultos. O objetivo da educação ambiental é resgatar o bom convívio entre o ser humano e a natureza. Mas o que significa isso? Como utilizar os recursos naturais sem destruir? Os principais problemas ambientais são o desmatamento das florestas, a emissão de substâncias poluentes no ar, a destinação do lixo orgânico e industrial e a contaminação do solo e da água. Você já pensou como essas questões afetam o clima, a alimentação e a saúde? E por que é tão difícil mudar esses comportamentos? O recado é esse: está mais do que na hora de mudar o comportamento em relação à natureza. Meio ambiente, economia e desenvolvimento podem andar juntos. Para isso, é preciso mudar o modelo de desenvolvimento. Até pouco tempo, achava-se que a natureza existia para servir às necessidades humanas e que os recursos naturais eram infinitos. O padrão de crescimento econômico e social de hoje deve ser totalmente diferente. Fala-se em desenvolvimento sustentável, que se mantém ao longo do tempo. Neste modelo, o objetivo é preservar os recursos para as próximas gerações, evitar o desperdício e reaproveitar materiais já existentes. Mas será que isso só vale para as empresas ou vale também para o nosso comportamento cotidiano? A questão ambiental também é uma preocupação na química. Nos vemos na próxima! Parabéns, estudante! Você concluiu todos os conteúdos de Química do ensino médio. Com a Química Ambiental, você aprendeu que cuidar do meio ambiente é cuidar do futuro das próximas gerações. Algumas alterações químicas se tornam prejudiciais à vida na Terra, como o efeito estufa, a chuva ácida, a modificação na camada de ozônio e os resíduos orgânicos e industriais. Ainda dá tempo para reverter os problemas ambientais. Agora que você já conhece os principais vilões do planeta, fica muito mais fácil fazer a sua parte. Ao longo de todo o percurso, você também viu que muitas substâncias que utilizamos no nosso dia a dia não existem na natureza. Elas foram criadas em laboratório, como antibióticos, detergentes e pesticidas. Algumas dessas substâncias poluem o meio ambiente e devem ser usadas com muito cuidado.
Você se dedicou e chegou ao fim de mais uma etapa importante do estudo. Nunca deixe de buscar o conhecimento. Agora que você terminou todos os conteúdos de Química, busque novos desafios. Boa sorte na sua jornada!